A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos falar nesse vídeo a respeito da igreja zumbi. Será que é possível existir uma igreja zumbi? Nós vamos falar isso à luz da Bíblia, então me acompanha aí nesse vídeo, fique até o finalzinho. Se você não é inscrito, já se inscreve aí e no final do vídeo, se você gostou, deixe o seu comentário e também o seu like. Então vamos falar sobre o assunto? Hoje tem muitos filmes que falam a respeito de zumbi. É aquele morto-vivo que você vê aí andando pelas ruas da cidade, às vezes perseguindo as pessoas. Trata-se de seres que estão mortos, mas agem como se estivessem vivos. Mas será que isso tem muito a ver com a palavra de Deus? Será que a Bíblia fala alguma coisa a respeito de zumbi ou a respeito de mortos-vivos? É claro que fala, e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. E para entender sobre esse assunto, nós precisamos saber que existem 3 tipos de morte. Nós temos também um vídeo aqui no canal que eu falo a respeito disso, especificando cada tipo de morte, dando aí versículos bíblicos que comprovem esses 3 tipos de morte. E como o zumbi aqui é um tipo de morto que pensa estar vivo, nós vamos falar nesse vídeo sobre a morte espiritual, que é quando estamos afastados de Deus e não temos mais comunhão com Ele. Ou seja, diante de Deus, nós estamos mortos. E esse tipo de morte espiritual aqui, ela pode ser uma morte temporária. Mas será que alguém pode estar com o seu corpo físico vivo, mas morto espiritualmente para Deus? O que a Bíblia fala a respeito disso? Gênesis capítulo de número 2, versículos de número 16 e 17, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden e deu uma ordem específica para Adão, dizendo, de toda árvore você pode comer, todos os frutos você pode comer, apenas a árvore que está no meio do jardim não coma dela, porque o dia que você comer desta árvore ou do fruto desta árvore, certamente morrerá. E no capítulo 3, a serpente começa a conversar com Eva e a serpente pergunta, é verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? Ela disse, não, apenas não podemos comer da árvore que está no meio do jardim, porque o dia que nós comermos dela, nós morreremos. Qual foi a resposta da serpente? Não, com certeza vocês podem comer que vocês não vão morrer. A Bíblia diz que Eva olhou para o fruto, desejou, comeu o fruto e nada aconteceu. Quando ela comeu o fruto, ela vê que nada acontece, ela leva também para Adão e Adão come do fruto. E a Bíblia diz o quê? Que eles morreram? Eles morreram na hora que comeram o fruto? Aparentemente, apenas os seus olhos foram abertos e eles entenderam que estavam nus e fugiram da presença de Deus. Mas espera lá, se eles não morreram, como que Deus falou que o dia que eles comessem do fruto, eles morreriam? Será que Deus estava mentindo? Será que Deus estava equivocado? Ou será que Deus estava tentando fazer uma pressão em Adão e Eva para que eles não comessem do fruto? Com certeza Deus não estava mentindo. Quando Deus falou que Adão morreria aqui, ele não está se referindo à morte física, à morte da carne, que é aquela morte que todos nós vamos enfrentar um dia. Ele está falando da morte espiritual, que é a separação da comunhão do homem e Deus. Quando eles comeram do fruto, a Bíblia diz que os olhos dos dois foram abertos. Deus desceu para sentenciá-los e o que Deus faz? Deus separa, Deus tira Adão e Eva do jardim do Éden. Se você continuar lendo o texto, você não vai ver Deus falando com Adão e muito menos com Eva. A Bíblia fala no capítulo 4, Caim e Abel, que Deus apareceu e falou com Caim. Mas em nenhum momento você vê Deus falando com Adão ou muito menos falando com Eva. Porque a desobediência à palavra de Deus aqui fizeram eles pecar. E diante de Deus eles morreram a partir do momento que eles desobedeceram à palavra do Senhor. Paulo mesmo exemplifica isso dizendo que quando nós estamos no mundo, nós estamos mortos em pecado. Colossenses capítulo 2, versículo 13 diz assim, e quando vós estavas mortos no pecado, na incircuncisão de vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as suas ofensas. E Efésios capítulo 2, versículo 5 também diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios 2, 5. O homem que não conhece a Deus, está na prática pecaminosa, diante do Senhor, ele não tem vida espiritual, ele não tem comunhão com Deus. Só que Paulo está dizendo aqui que através de Jesus, ele nos vivificou. Quando você recebe a Cristo, você volta a ter comunhão com Deus, uma comunhão, uma vida
vida espiritual diante do Senhor, diferente de Adão e Eva, que já desfrutava da vida espiritual com Deus, e por causa do pecado, esta vida espiritual ela foi finalizada, ou seja, eles morreram diante de Deus por causa da prática do pecado. É por isso que o apóstolo João diz que aquele que comete pecado é do diabo. E ele está se referindo aqui ao pecado contínuo, ou à prática contínua do pecado. Até porque todos nós pecamos. Mas ele está falando aqui sobre alguém que continua, mesmo sabendo que é errado, ele continua naquele mesmo ato, naquela mesma prática. Ao ponto do Espírito Santo já não convencê-lo mais do pecado. Ao ponto dele não ouvir mais Deus e muito menos se arrepender dos seus pecados. E é esse pecado que leva à morte espiritual. Então vamos lá, qual é a igreja zumbi que a Bíblia relata? Está registrado em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler. O anjo que está na igreja de Sardes, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de quem está vivo, mas está morto. Ou seja, esta igreja tem nome, esta igreja tem aparência. Todo mundo que olhava para a igreja de Sardes podia dizer, olha, a placa dela é muito bonita, a congregação é muito bem ajeitada, os bancos são bancos confortáveis, olha, o culto deles é um culto apropriado. Os crentes cantam louvores. Aparentemente alguém olhava para a igreja de Sardes e dizia, esta é uma bela igreja, esta igreja é a igreja de Cristo. Claro que esta morte aqui refere-se à morte espiritual. Lembra que a gente falou sobre as pessoas estarem mortas nos seus pecados? Pois é, esta igreja estava exatamente desta maneira. E infelizmente hoje muitas igrejas se assemelham à igreja de Sardes. Tem nome, tem templo, tem membros, cultuam ao Senhor, cantam os seus louvores. Muitas das vezes existem pessoas que até falam em línguas estranhas, porque as línguas podem ser copiadas ou podem ser línguas dos homens, mas o essencial esta igreja não tem, porque se ela não tiver a presença do dono da igreja, que é Jesus, e Paulo fala que Cristo é a cabeça da igreja, se ela não tiver a presença de Jesus, aparentemente ela é uma igreja viva, mas está morta, porque falta o principal. E Jesus também falou a respeito desse assunto, em Mateus capítulo 23, no versículo 27 e 28, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois vocês se assemelham aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vosso exterior parece justo aos homens, mas o interior está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Então Jesus está falando aqui de pessoas que aparentemente estão vivas, que aparentemente demonstram pessoas santas, pessoas de Deus, mas no coração deles só tem podridão. Hoje nós encontramos muitos líderes assim, muitos templos gigantescos, templos enormes. Existem igrejas que têm uma arrecadação financeira extraordinária no final do mês. Recentemente um pastor teve que alugar um helicóptero para tirar os dízimos da igreja por cima, para ninguém ver, para ninguém observar. E o que fazem com tanto dinheiro? Alguns deles compram iate, outros compram fazenda, outros compram bois, ou seja, estão se usando do evangelho para se enriquecer. Essas pessoas para Deus estão mortas espiritualmente, porque o que é evangelho? Jesus deixou bem claro que existem 2 mandamentos que cumprem toda a lei, amar a Deus e amar o próximo. Pergunta se esses líderes conhecem a situação dos seus membros. Pergunta se esses líderes fazem alguma ação social. Pergunta se eles têm alguma instituição que ajuda as pessoas. Hoje nós poderíamos ter um colégio evangélico gratuito, pelo menos para os crentes, para que ele pudesse colocar o seu filho ali, para que não viesse a ensinar o seu filho, por exemplo, ideologia de gênero e outras coisas mais que o mundo tem tentado infiltrar na cabeça das crianças. Se os nossos líderes tivessem pensado isso, tivessem investido, e não é errado a igreja falar sobre dízimos e ofertas, o problema é que muitas pessoas estão se enriquecendo com dinheiro que não pertence a eles, ou seja, estão fazendo uma má administração do dinheiro da igreja. E é o que nós temos visto nos dias de hoje. Além do colégio, as igrejas poderiam ter, por exemplo, uma instituição para cuidar de pessoas idosas e até mesmo de moradores de rua. Só que isso não dá retorno financeiro. Só que é isto que a palavra de Deus disse. O apóstolo Tiago disse que a religião pura e imaculada é que visite as viúvas e os órfãos nas suas dificuldades.
Ou seja, o desejo de Deus não é enriquecer a igreja, o desejo de Deus é abençoar a igreja ao ponto da igreja poder alcançar mais vidas, alcançar mais pessoas. Isto é evangelho. O evangelho não consiste em riqueza, o evangelho não consiste em você ter, adquirir, alcançar, não. Até porque o Senhor disse, o primeiro mandamento é amar a Deus, o segundo amar o próximo. Por isso que ao olhar das outras igrejas, Sardes parecia uma igreja viva, mas aos olhos de Cristo ela estava morta. Quando que uma igreja está morta diante do olhar de Cristo? Quando ela para de obedecer a palavra do Senhor. Jesus disse, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. E qual é o mandamento de Jesus? Nós amar uns aos outros. Pegamos, por exemplo, a igreja primitiva. A Bíblia diz, e todos tinham tudo em comum, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E em todos havia temor. Não havia mais rico e não havia mais pobre. Ou seja, havia comunhão. Hoje, infelizmente, nossos grandes líderes aí têm arrecadado, como eu disse, milhões e estão investindo no seu tesouro particular. Estão levantando impérios, quando na verdade poderiam ajudar aqueles que estão necessitados. Poderiam, como eu disse, fazer várias ações sociais e também propagar o evangelho do reino. Jesus não está preocupado com o teu dinheiro, com tuas finanças, com o teu trabalho. Jesus está preocupado com a nossa salvação. É por isso que hoje vemos homens ambiciosos, pastores ambiciosos, profetas ambiciosos, e o povo, por não ler a Bíblia, acaba seguindo essas pessoas, e muitos estão congregando numa igreja que tem o nome de que está viva, mas na verdade está morta, porque não pratica ou não obedece mais à palavra de Deus. A igreja de Sardes sofreu algumas doenças que levou ela à morte, e a primeira doença que a igreja de Sardes sofreu foi a amnésia, ou a perca de memória. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Ou seja, ela já tinha ouvido a voz de Deus, ela havia recebido, quem sabe, a presença de Deus, um renovo de Deus, um avivamento de Deus, mas ela esqueceu de tudo aquilo que ela passou. Por isso, por causa desta amnésia, ela caminhou cada vez mais para o seu declínio, para a sua morte espiritual. Se nós pararmos para lembrar sobre a igreja primitiva, que eu acabei de falar, lembrar dos nossos reformadores, nós vamos ver que pessoas viveram intensamente pelo reino. Pessoas não se preocupavam em arrecadar dinheiro, não se preocupavam em ter a melhor casa, ter o melhor carro. Eles se preocupavam em pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. Eu sei que é lícito que alguém que pregue, que viva do evangelho, como diz a palavra do Senhor, mas Deus em nenhum momento nos manda comprar mansões, comprar iate, comprar fazenda, até porque quem vai visitar essas fazendas? Será que os membros da igreja terão acesso às fazendas dos seus líderes? É claro que não. E a segunda doença que levou à morte da igreja de Sardes foi o desleixo ou a indiferença. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. No âmbito do reino de Deus, a perfeição é o padrão mínimo aceitável. A perfeição aqui quer dizer uma pessoa que faz tudo para Deus com amor, uma pessoa que se dedica às coisas de Deus. Você não pode fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. Quando uma igreja começa a servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, essa igreja está um passo da morte espiritual, ou seja, indiferente. Mas Deus recebe meu culto de qualquer jeito, eu posso me vestir de qualquer jeito, eu posso andar e falar de qualquer jeito. Não, meu irmão, no reino de Deus tem que ser perfeito. Você lembra quando Caim trouxe o fruto e Abel também trouxe uma oferta ao Senhor? A Bíblia diz que Deus recebeu a oferta de Abel e não de Caim. E aí Deus chegou a Caim e disse, se bem fizeste, não haveria aceitação para você, mas se fizeste mal, o pecado já é a porta. Ou seja, mesmo Deus sendo o Senhor de todas as coisas, Ele só recebe quando o nosso culto, quando a nossa adoração, ela sai de dentro dos nossos corações. Uma adoração perfeita é quando nós empenhamos nosso corpo, nossa alma e nosso espírito na adoração e na devoção ao Senhor. De que forma nós tratamos a obra de Deus? Não podemos nos esquecer da advertência do profeta Jeremias. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. E mesmo diante desta igreja zumbi aqui da Bíblia, ainda existia pessoas dentro desta igreja que ainda estavam vivas. E a essas pessoas o Senhor ainda estava ali fazendo promessas. Espero que esse vídeo tenha lhe abençoado e lhe ajudado. Deixe o seu comentário aí também. E não se esquece de curtir. Se não é inscrito, se inscreve e que Deus vos siga abençoando.